Estamos de volta agora para falar sobre um assunto muito importante, a doação de órgãos. O número de familiares que autoriza a doação aumentou, mas ainda é pequeno diante de tanta gente que precisa de um transplante de órgão. Quem fala sobre esse assunto é a enfermeira da Central de Procura de Órgãos, Redimara dos Anjos, que representa o Dr. Jales, da 15ª Regional de Saúde. Tudo bem? Tudo bem. Bom, é um assunto que sempre tem que ser discutido, né? Bastante falado, porque infelizmente tem muita gente aí na fila precisando, né? Sim, infelizmente ainda a nossa fila é muito maior do que o nosso esperado, né? Mas a gente espera que com o aumento de doação essa fila possa diminuir. Na sua opinião, o que é que falta ainda hoje? Porque, assim, existem campanhas, né? O pessoal conversa com as pessoas, a mídia está aí. O que falta para que as pessoas, de repente, pensem um pouquinho mais nesse ato de amor aí que é a doação de órgãos? Então, as pessoas até pensam, mas não falam sobre isso com seus familiares. Hoje no Brasil, né, a doação é consentida. Então, quem fala o sim ou não da doação é a família. Então, se o familiar acaba não conversando sobre isso, acaba até criando um paradigma para a família dizer o sim para a doação. Então, algumas famílias se reservam ao não pelo fato de não saber. Então, isso atrapalha um pouco, né? E sempre a falta de conhecimento e algumas lendas urbanas que as pessoas criam, então isso também dificulta. Que lendas urbanas são essas? O que as pessoas mais falam aí que acaba impedindo essa doação? Então, as pessoas acham que pode o tráfico de órgãos ainda, né? Mas isso não é mais uma realidade no Brasil. Nós temos uma legislação muito bem amparada, então isso não existe mais, mas a gente ainda vê que algumas pessoas, no senso comum, ainda falam sobre isso. Tem aquele medo da pessoa se falar que é doador, que vão matar a pessoa no hospital, é isso? Isso, mas assim, a gente tem vencido esses paradigmas, né? Mostrando a seriedade do trabalho, com o passar dos anos isso vem acabando de uma certa forma, né? Tem outras coisas que a família também não sabe como o corpo vai ficar, então tem medo de que durante o transplante, durante a retirada para o transplante, o corpo fique danificado ou de alguma forma não possa velar esse corpo. Então também é uma coisa que, se não for explicado muito bem para a família também pode ter esse receio e na hora que está conversando com as pessoas no hospital, acaba não falando, mas esse é o receio dela. Então o corpo é íntegro, né, para o velório, e hoje a gente tem passado informações para as funerárias, para os serviços funerários, que o corpo pode ser velado normalmente. Vai ser certinho, né? E tem algumas pessoas ainda que pensam na religiosidade. Hoje a gente sabe que nenhuma religião é contra a doação de órgãos, né? Nem mesmo as pessoas, o Testemunho de Jeová, muitas vezes a gente tem o posicionamento já da própria religião que não tem problema, porque eles falam do sangue, né? Mas os nossos órgãos, eles são retirados do sangue e colocados no kit de preservação. Então, nem mesmo o Testemunho de Jeová, a religião se coloca contra. Ou seja, não dá para ficar usando a religião, não, né? Agora, assim, a gente vê que tem aquela coisa também da falta de diálogo, porque as pessoas não querem falar da morte, é isso? Isso. Todo mundo sabe que a nossa única certeza é a morte, infelizmente, né? Mas nunca tem um horário adequado, uma conversa adequada para falar sobre a morte, ainda mais sobre doação de órgãos, né? Parece que você está esperando o fim, a família pergunta, mas por que você está falando sobre isso agora? Você vai morrer? Você está sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo? Então, e isso é uma coisa que, durante a decisão, né, atrapalha bastante por não saber. E assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode doar órgão? Então, a nossa doação de órgão começa a partir de 7 dias, né? Prematuro e recém-nato não. E hoje nossos órgãos, a gente chama órgãos expandidos porque antigamente a gente levava em conta só a idade. Hoje a gente sabe que se a gente comparar uma pessoa de 70 anos que não faz exercício físico, que não tem uma alimentação adequada, com uma pessoa outra pessoa de 70 anos que tenha se cuidado melhor, né? Nem sempre os órgãos vão estar da mesma forma. Então, a gente criou, a Central de Transplantes criou um critério expandido, levando em consideração não somente a idade, mas os critérios clínicos, como a pessoa realmente está. Então, hoje, para você ter ideia, fígado a gente não tem limite de idades, e rins é até 99 anos. Que legal. E dá para algumas pessoas também fazerem algumas doações enquanto está viva, né? Sim, dá sim para fazer doações. No caso, a gente sempre enfatiza que sangue, né, que é um tecido. Então, é sempre muito importante, as pessoas acabam esquecendo que dá para fazer até 3 doações durante o ano, faz uma vez e depois lembra,
talvez algum dia, mas é muito importante a regularidade nas doações de sangue. A medula óssea, que tem um cadastro mundial. Então, uma vez você cadastrado, é só você atualizar os seus dados pela internet mesmo. E tem alguns órgãos, mas daí esses órgãos geralmente são doados entre familiares, né? Até 4º grau, que a gente considera. Mãe, pai, irmão, vô, vó, tia, tio. Então, ainda a gente considera que dá para fazer essa doação inter vivos, né? São órgãos duplos que a gente fala, que dá para ser o rim, né? E alguns casos também em crianças que têm principalmente fibrose cística, dá para doar o pulmão e também o fígado, parte do fígado. E aí, assim, por exemplo, não adianta, por exemplo, eu tenho um marido ou um colega que de repente poderia dar certo, nem adianta ir na justiça porque não pode, é isso? Então, assim, marido sim, inclui cônjuge, né? Mas colega... se você entrar na justiça e provar que vocês são amigos, que não tem nenhum vínculo comercial, até é possível, né? Por que eles evitar, isso? Né? Por que eles criaram isso? Para evitar possíveis brechas legais, né? Para venda, para tráfico de órgãos. Então a Central de Transplante se preocupa muito com isso, né, para tornar o processo mais transparente possível, né, e mais correto possível. Então, se fechou que sejam parentes até 4º grau, para que dê mais transparência ao processo. E assim, hoje em dia doa-se praticamente tudo, né? Tem muita coisa que doa além do que a gente está acostumado, né? Sim. Coração, rim, fígado, pulmão, pâncreas. Pâncreas. A gente fala que é um complexo pâncreas-rins para pessoas diabéticas. A gente pode doar ossos, tendões, pele, córneas, o globo ocular, que também, quando doa todo o olho, a gente pode aproveitar a parte branca também do olho, que é a esclera, para perfurações, principalmente durante acidentes de trabalho ou crianças que acabam sendo muito arteiras e acabam perfurando o olho. Olha que interessante. Então, assim, uma pessoa pode ajudar muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Então, assim, com a doação de ossos, né, viram infinitas possibilidades, porque a gente retira vários ossos e esses vários ossos podem ir para várias pessoas. Então, antigamente a gente falava assim, no mínimo ajuda 5, né? Então, hoje, por causa dos ossos, pode ajudar muitas e muitas pessoas. E assim, existe uma fila e ela é estadual, é isso? Então, a fila a gente concentra primeiro no Estado, né? Primeiro a oferta vai ser disponibilizada do Estado. Por quê? Porque esses órgãos, ele tem um tempo para ser retirado da pessoa, né? E colocado em outra pessoa. Então, tem, de vez em quando, no caso de coração e pulmão, 4 horas, no máximo 6. Bem rápido. Então, a logística atrapalha um pouco para a gente disponibilizar para outros estados. Mas no caso do pulmão, né, o nosso maior parceiro é o Rio Grande do Sul, que aqui no estado a gente não faz transplante de pulmão. Então, a gente tem aeronaves tanto do governo quanto do governo do Rio Grande do Sul e do próprio hospital de lá, que vem fazer essas retiradas e possibilita que essa logística fique mais fácil. Né, que dê tempo para fazer que esse órgão chegue na outra pessoa num tempo que a gente chama um tempo bom, né? Que ele não ficou tanto tempo sem o sangue. E é tão legal, né, poder saber que de repente o seu ente querido morreu, mas que tem gente que vai ter uma vida muito melhor porque ele quis ajudar, né? Então, a gente tem vários estudos sobre isso, inclusive Santa Catarina tem uma professora que ela faz os estudos depois da doação, né? Então, ela coletou alguns depoimentos de famílias falando o depois, como é que foi o depois. Então, tem um relato de uma mãe que ela fala que dá vontade para ela de levantar todos os dias é saber que o filho dela, de alguma forma, ainda pode estar andando de bicicleta, ainda pode estar olhando o mar. Então, isso emociona a gente. Quando a gente ver as pessoas, os familiares, porque é uma ajuda de passar o luto. E as pessoas de vez em quando perguntam para a gente, mas como que você consegue, né, diante de todos esses problemas? Então a gente tenta colocar que é uma ajuda para a família. Sim, né? e assim, e é uma forma de fazer viver, né, de alguma forma o ente que se foi, né? Sim. Uma forma de transformar toda aquela dor em vida de novo, né? Vida para alguém que está precisando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser informação, de repente tem medo, acha que pode acontecer alguma coisa, pode entrar em contato com vocês? Pode sim. A gente tem uma página no Facebook que é Fale Sobre Isso, que é o tema da campanha do Estado do Paraná,
que a gente sempre fala que o mais importante é conversar, né? Então, eu falei sobre isso. E aqui na nossa região, a gente tem uma central de transplantes, né? Que elas são descentralizadas do estado, são no total 4. Aqui na nossa região, atinge Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Morama e Paranavaí. A gente fica na 15ª Regional de Saúde, a gente tem um telefone fixo para quem quiser, que é o 3227-3274, pode estar entrando em contato. A gente tem um e-mail também, que é opomaringá@cesa.pr.gov.br, que também pode estar enviando dúvidas. Vamos só repetir o telefone para o pessoal? É 44-3227-3274. E que cada vez mais pessoas façam esse ato tão bonito, né? Sim. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nós que agradecemos.